Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja plena. Disse-vos estas coisas em parábolas. Chegou, porém, o tempo em que já não vos falarei em parábolas, mas claramente vos explicarei quem é o Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não vos digo que pedirei ao Pai por vós, porque o Pai ama-vos, pois vós também me amastes e acreditastes que eu vim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Deixo outra vez o mundo e regresso ao Pai. Disseram-lhe os discípulos: agora sim que nos falais claramente e sem vos servirdes de parábolas. Agora reconhecemos que sabeis tudo, sem precisardes que se vos façam perguntas. É por isso que acreditamos que viestes de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos, há algo importantíssimo e determinante para a oração. A oração é a respiração da nossa vida cristã. O que o ar é para o nosso corpo e para o funcionamento do nosso organismo, a oração é para a nossa vida cristã. Sem oração, o cristão é semelhante a um corpo paralítico. Como diz Santa Teresa d'Ávila, tem os membros, paralítico, tem os membros, não pode movê-los. Mas há algo que determina a oração, e que Santo Agostinho chama de scientiarum, a ciência das ciências, ou seja, a coisa mais importante a saber. É nessa ciência que a oração verdadeira funda raízes, mete raízes. Santo Agostinho vai dizer que toda a ciência de uma alma consiste em conhecer praticamente que nada é e nada pode. A prece, para ser eficaz, deve ser humilde. E a humildade é a virtude que surge quando a inteligência e a vontade se reconciliam com essa verdade aqui. Toda a ciência de uma alma consiste em conhecer praticamente que nada é e nada pode. Por que rezamos mal? Por que não rezamos? Porque estamos prevalecidos de nós mesmos. Porque acreditamos que realmente precisamos de Deus para algumas coisas, não para todas. Fiados nas nossas capacidades, na nossa inteligência, na nossa esperteza. Por meio desse conhecimento, aquele que reza, ora com o grito do coração que Deus não pode desprezar, porque Deus promete nas Sagradas Escrituras, pela boca do profeta Jeremias: clamai a mim do abismo das vossas misérias, e eu vos atenderei. Em que lugar eu devo estar para falar com Deus? Qual é o santuário?
Qual é o santo dos santos, onde se ergue a voz, o clamor a Deus, o grito a Deus, e se é ouvido? É o santuário do próprio nada. Do próprio nada. Clamai a mim do abismo das vossas misérias, e eu vos atenderei. Profeta Jeremias, capítulo 33, verso 3. A oração do humilde penetra as nuvens, diz o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Subirá até o trono divino e de lá não se afastará antes de obter um olhar favorável. A oração humilde é, por consequência, confiante. Lembra-se que Deus, sendo Pai e Pai das misericórdias, não pode ser insensível a qualquer miséria de um filho seu, de um filho que lhe pede o pão de cada dia. Ora, esse pão consiste nas luzes, santos pensamentos que nos nutrem o espírito na graça, que nos reanimam, que fortalecem o nosso coração para cumprirmos os nossos deveres e suportarmos os sofrimentos. E, sobretudo, resistirmos aos assaltos do inimigo, que não dorme, mas que ruge como leão, procurando a quem devorar. Esses bens e todos os demais não nos serão recusados se os reclamarmos pelos méritos e pelas promessas de Jesus. Em verdade vos digo, se pedirdes ao meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Ele vos dará. Esses bens que tanto precisamos, senhores, e que não estão ao alcance da nossa natureza, que não podem ser alcançados por nenhuma força natural, por nenhuma capacidade humana, estão à nossa disposição, não nos serão jamais recusados, se reconhecendo o nosso nada, por um lado, por outro, reconhecermos o tudo, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Tudo que pedirdes, crede que o obtereis, diz o Senhor. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 11. O humilde também não se cansa, o orgulhoso se cansa. Reza uma, duas vezes, tem a impressão que nada aconteceu, já vai desistindo. O humilde não, o humilde persevera. O humilde é perseverante. Deus não se contenta de ser invocado uma ou duas vezes ao dia e em certas épocas do ano, para nos forçar a trabalhar pela nossa salvação. Manda-nos orar sempre, sempre. Insistir à porta da sua misericórdia, a fim de o constrangermos a nos conceder o que desejamos e o que precisamos. Assim ficamos dependentes de sua bondade. As demoras de Deus, meu irmão querido, essas situações nas quais achamos que Deus está atrasado para agir, são um convite, não são motivo para desistências, para murmurações, pelo contrário, são um convite a nos recordarmos da contínua dependência que temos
da bondade do Senhor, que é para nós fonte de todos os bens, tanto na ordem da natureza como na ordem da graça. Então lembre-se, filhos, voltando ao início, a terra boa e fértil, na qual floresce, viceja, não é? A oração, que é a respiração da alma. É essa terra da ciência do próprio nada, de que não se é nada e de que não se pode nada sem o auxílio da graça de Deus. Os santos não tinham dificuldade de entender isso, porque eram humildes. Estavam tão certos dessa verdade que obtinham até o impossível. Obtinham milagres. Milagres. O mesmo Deus que atendia e que ouvia São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santo Afonso Maria de Ligório, Santa Teresinha, é o Deus que nos ouve hoje, não é outro, é o mesmo. Nós é que precisamos voltar, fazer a descoberta ou a redescoberta daquele lugar onde se fala a Deus e se é ouvido, que é o próprio nada. Que é o próprio nada. Eis aí a ciência mais necessária e que vai garantir, primeiro, a eficácia da oração e, segundo, a perseverança nela. Está certo? E assim, estas palavras que acabamos de ouvir no Santo Evangelho, quando o próprio Jesus Cristo nos manda pedir em seu nome, não em nosso, mas no nome dele. Agora vocês já sabem, porque aqui não é em cima dos nossos méritos e nem em nosso próprio nome que rezamos a Deus, mas em nome dele, não é? Se temos esta consciência e se nos apropriamos dos merecimentos de Jesus, de sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria, falando a Deus neste santuário que a Escritura chama de abismo das misérias, do nada, ali seremos ouvidos e atendidos prontamente. A oração é um dos principais efeitos da salvação. Quem poderia se atrever, qual pecador poderia se atrever a levantar os olhos a Deus e dizer-lhe qualquer coisa? Agora podemos fazer, porque há quem mereceu para nós e por nós o poder fazê-lo. Peçamos esta graça, senhores. Falta oração, porque falta humildade. Falta oração porque falta humildade. Estamos inchados de nós mesmos. Que bom se recebermos a graça de descobrir ou redescobrir qual é o lugar e a situação onde qualquer grito, qualquer oração, qualquer súplica é prontamente ouvida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.